mostrar comigo, já está aí, se quiser conversar. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, consulto ao nosso diretor de TV, de tecnologia e etc., se podemos dar início. Então, a televisão está no ar. Eu gostaria de iniciar a reunião com a oração do vereador João Paulo Felizardo. Prefeito vereador. Perdão de dívidas. Vereador presidente, peço a Deus que abençoe a nossa reunião, peço que a gente faça oração essa noite a duas pessoas, uma, a minha prima Thaís Felizardo, que nos deixou tão nova, a cidade se comoveu com a situação aí, que Deus possa acolhê-la da melhor maneira possível e também sustentar a família. E ao meu nobre amigo vereador Elias Freire Filho Lila, que nesta noite completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe com muita sabedoria, Lila. João Paulo, eu poderia complementar, te agradeço de coração também. Boa noite, presidente. Nós não poderíamos também deixar de lembrar do aniversário da Olímpica de Lavras, na pessoa do senhor Vico, doutor Henrique Pinto, e o nosso presidente atual hoje, que é o Flávio, e o Gordo, veterano. E hoje, Lavras, 20 de julho, faz 152 anos que a Vila de Lavras foi elevada à categoria da cidade. Então, parabéns, Lavras. Parabéns ao povo todo. Muito obrigado pela lembrança, João Paulo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então vamos dar início à nossa reunião extraordinária. Votando alguns projetos. Nós vamos iniciar pelo 031 de 2020, do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a suspender, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, o pagamento de valores devidos pelo município a seu regime próprio de previdência social e da outras providências. Senhor presidente, eu peço vista antes de começar a votação. Não precisa nem ler o projeto. Então, nós vamos ao projeto de lei complementar número 006 de 2020, do chefe do Executivo, que altera a lei complementar 327 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Lavras e da outras providências. Parece que tem... O parecer já está com o líder do prefeito? Então, eu gostaria que fosse feita a leitura e os vereadores se atentassem para a decisão. Pois não, vereador? O 31 foi pedido vista. 31 foi pedido vista. Agora nós vamos fazer a leitura do parecer do 006 de 2020, com a palavra o líder, doutor Alessandro. Parecer, nesses termos, entendemos que o substitutivo de emenda dos vereadores. Isso aqui, senhor presidente, a gente tem aqui a emenda do projeto, né? Tá? Então, nós estamos aqui agora fazendo o parecer da Constituição e Justiça em relação à emenda que fez o vereador Carlos Lindomar, Naná Ferreira e Elias Freire Filho. Nos termos, entendemos que o substitutivo de emenda dos vereadores Carlos Lindomar de Souza, Elias Freire Filho e Nastenka Georgina Ferreira é antirregimental, pois contraria o artigo 156 do Regimento da Casa, é ilegal por infringir o artigo 53 da Lei Orgânica do município de Lavras e é inconstitucional, uma vez que viola o artigo 66, parágrafo 3º, alíneas B e C da Constituição do Estado de Minas Gerais e os artigos 2º, 61, parágrafo 1º,
inciso 2, A, E e C e 63, 1 e 2 da Constituição Federal. O presente parecer deverá ser deliberado pelo plenário da Câmara nos artigos 93 do regimento interno. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso assessor jurídico para que ele dê uma mão aqui para a gente em relação à interpretação. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que mais uma vez nos honram com suas presenças nesse plenário. Senhor presidente, nós, em primeiro lugar, deixar claro aqui, pontuar que, mais uma vez, assessorei a Comissão de Constituição e Justiça, sempre muito capacitada, no sentido de estudar o substitutivo de emenda, adequando, ou não, como é o caso, ao regimento, a nossa lei orgânica e, em última análise, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Só um histórico, esse substitutivo de emenda, ele, como o próprio nome já diz, ele substituiu uma emenda anteriormente apresentada, de autoria simplesmente do vereador Carlos Lindomar de Souza. Essa emenda alterava apenas um artigo, especificamente com relação à licença paternidade, passando de 8 dias para 20 dias. O substitutivo de emenda, além deste tema, trata de outros temas, e todos, obviamente, com o mesmo destino, é a mesma situação. Aqui nós estamos falando, senhor presidente, da situação em que, de matérias de iniciativa privativa da chefia do Poder Executivo. Qual é? Servidores públicos, quais são, no caso? Servidores públicos e o seu regime. Essa vedação, ela se encontra, num primeiro momento, no artigo 53 da Lei Orgânica. O nosso regimento, artigo 156, ele dispõe que as matérias constantes dos artigos 18, 21 e 53 da Lei Orgânica, bem como aquelas que gerem despesas ou aumentos de despesa, elas não podem ser propostas por vereadores, mas apenas tão somente pela chefia do Poder Executivo. Entre elas, repito, servidores públicos e o seu regime. Essa casa aqui, já de há muito tempo, segue o meu posicionamento, ela segue o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e outros tribunais, no sentido de estender esses impedimentos para os vereadores, também nas hipóteses de emendas. Há, inclusive, um julgado, que eu vou me permitir fazer a leitura, que é bastante esclarecedor e elucidativo. Apelação civil, direito administrativo, lei municipal, férias-prêmio, extensão do benefício aos servidores seletistas, aumento de despesa, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violação aos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e C, e artigo 63, incisos 1º e 2º da Constituição da República, e artigo 66, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição do Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade reconhecida pela Corte Superior deste egrégio Tribunal de Justiça. Recurso provido. Esclareço. A Corte Superior deste egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da emenda incluída por vereadores em lei de iniciativa do chefe do Executivo, que estendeu benefícios relativos a férias-prêmio, essa é uma situação tratada nesse julgado, aos servidores seletistas, gerando aumento de despesa para a administração. Tribunal de Justiça, apelação civil 1.0024.09, 686374-1/001. Relator, desembargador Afrânio Vilela, da 2ª Câmara Civil. Pois bem, então nós nos deparamos, eu disse que o julgado é bastante esclarecedor e elucidativo, porque ele trata de maneira muito precisa dos 2 pontos que são tratados nesse parecer. Quais sejam a questão das matérias de iniciativa privativa, entre elas servidores públicos, seu regime, e a questão da geração de despesas / aumento de despesas. Além disso, o que eu sempre gosto de pontuar, que todas as regras que tratam sobre as iniciativas privativas têm pano de fundo no artigo 2º da Constituição Federal, que vai falar sobre a independência e a harmonia dos poderes. Nunca é demais lembrar que a chefia do Poder Executivo cabe a definição do que gastar, como gastar e quanto gastar.
Então, senhor presidente, a orientação da assessoria jurídica para a comissão, acatada pela Comissão de Constituição e Justiça, foi no sentido do projeto da emenda, do substitutivo de emenda dos vereadores Carlos Lindomar, Elias Freire e Nastenka Georgina, ser antirregimental, por violar, no caso, o artigo 156, incisos 12 e 13, regimento da Casa, lei orgânica do município, violando, em princípio, inicialmente o artigo 53, mas impedimento que também se estende aos artigos 18 e 21, e, por fim, aos mencionados, aos tantos artigos da Constituição Federal, Constituição do Estado de Minas Gerais e, principalmente, gosto de frisar, artigo 2º, princípio da independência e da harmonia dos poderes. É nesse sentido, senhor presidente, o posicionamento da assessoria jurídica, que retrata o posicionamento também da Comissão de Constituição e Justiça. Em esclarecendo, a partir de agora, a questão do procedimento, nos termos do artigo 93 do nosso regimento, entra em discussão o parecer porque assinado por 2 membros, no caso, o doutor Alessandro, o doutor Sebastião, o vereador Carlos Lindomar não participou dessa discussão, por certo, porque é autor do substitutivo de emenda. Sim. Isso é pauta agora de discussão e, se aprovado o parecer, rejeita-se o substitutivo de emenda. Se rejeitado o parecer, prossegue a emenda e o projeto. Prosseguem. Excelentíssimo presidente, posso só tirar uma dúvida em relação Sim, ao que senhora. o doutor Paulo falou? Sim, senhora. Pois não. Doutor Paulo, só fiquei com uma dúvida, só para também certificar. No caso, as 3 emendas, que constam desse substitutivo, elas são Os a 3 mesma dispositivos. situação? Sim, a mesma situação. De iniciativa privativa do prefeito? O projeto ele versa sobre simplesmente alterações, a única temática, o único dispositivo, a única codificação, o único estatuto a ser alterado é o Estatuto de Servidores. Então, qualquer alteração, ela vai entrar nesse macro tema servidores públicos e seu regime jurídico. Entendi. Então, agora, aproveitando até a sua pergunta, me lembrei agora de uma situação bastante peculiar. Existe um dispositivo, ao menos, que é o que trata, inclusive, da questão do afastamento do pai, se denominando licença paternidade. Há, inclusive, uma situação bastante peculiar. Normalmente, nós falamos aqui de situações em que há uma alteração material no dispositivo e a emenda, ou o substitutivo, como é o caso, eles trabalham em outro sentido, fazendo outras alterações, seja majorando, reduzindo ou indo por outros caminhos, tá? Neste caso em específico, apesar de ter constado do projeto de lei complementar do chefe executivo uma alteração ao artigo que trata da licença paternidade, eu chamo a atenção que essa é uma alteração apenas formal, não se alterou materialmente o dispositivo, ou seja, ele continua sendo de 8 dias, a licença paternidade continua sendo de 8 dias, mexeu-se apenas na questão da forma, ou seja, da redação. A partir daí, se pode concluir com um pouco mais de profundidade que sequer é uma situação comum onde a emenda altera o que já foi, o que está sendo alterado. Em verdade, seria como uma situação atípica da emenda tratar, no primeiro momento, da alteração, como se fosse realmente uma propositura inicial de alteração. Esse fato ele não é típico, porque 99% das alterações, ou quase todas, até hoje eu não me lembro de uma situação que tenha sido parecida, o executivo ele altera formal e materialmente o dispositivo ao trabalhar um projeto de lei. Mas essa é uma hipótese onde foi uma alteração apenas formal, não se mexeu na estrutura, não se mexeu materialmente no dispositivo. Então, assim, a situação é a mesma, mas só dizendo que há um pouco mais de profundidade na discussão do tema. Propositura em matérias de iniciativa privativa. Entendi. É só porque já é um direito tanto de quem está no regime de CLT, né? E também do servidor público federal, também já é direito deles, sim, dos 20 dias, né? Sim, então, só sim. porque se encaixaria para as 3. Aí a questão é uma questão, obviamente, que não se trata do mérito, né? Não se chega a analisar o mérito. Nós estamos falando aqui de violações à lei orgânica, à Constituição e, obviamente, ao regimento, por algo que é chamado de vício de iniciativa ou vício de propositura. São proposituras que entendeu por bem o legislador constitucional, partindo inclusive da Constituição da República, delegar apenas e tão somente ao chefe do executivo. Argumento no sentido de que, muito embora o dispositivo do 53, de uma maneira muito
talvez inadvertido ou infeliz, trate da palavra iniciativa, dando a entender no primeiro momento que se trata, ou seja, só ele pode propor, em verdade, isso também é estendido para as emendas. Isso não há no TJMG, pelo menos, eu aqui tomo cuidado de dizer isso, porque eu mesmo gosto muito de falar, olha, no primeiro momento nós temos que defender e estar de acordo com a lei orgânica. É claro que ninguém aqui jurou defender o entendimento do Tribunal de Justiça, mas única e exclusivamente a lei orgânica. Só estou fazendo remissão, fiz a leitura desse julgado, porque ele é muito na linha do que constantemente eu tenho orientado e alguns julgadores da Comissão de Constituição e Justiça têm seguido. Então, só por isso, para que não fique aquela impressão de que, não, mas é iniciativa, então com a iniciativa, não se trata de iniciativa, mas de direito de emenda. O direito de emenda continua existindo, não se está tolindo direito de emenda, não se aplica um entendimento que alguns também, inclusive, aplicam no sentido de não se poder sequer propor. Não, se propôs uma emenda, ela veio a uma discussão normal e em nível de Comissão de Constituição e Justiça se entendeu por vice de forma, vice de iniciativa. Ok. Então, eu queria só deixar aqui para o líder de governo, doutor Alessandro, de repente, a possibilidade de um adiamento da votação para tentar discutir com o prefeito a possibilidade de fazer essa alteração para 20 dias, já que já é um direito garantido pela CLT, para quem é da iniciativa privada, e também a nível, né, no caso do servidor público federal, ele também já adquiriu o direito de 20 dias da licença paternidade. Só que eu gostaria de colocar isso, se a gente pudesse ter a possibilidade, de repente, né, o Executivo estudar e fazer essa alteração para poder enviar para votação. Tá? Gostaria de deixar essa manifestação. Obrigada. Continuo à disposição, senhor presidente, caso hajam dúvidas. A vereadora, ela pediu vista no projeto, ela também não entendi. Pediu ver se Vossa Excelência sobresta. Na realidade... Não, eu não vou sobrestar. Você vai pedir vista? É porque sobrestar, nesse caso, só o líder que pode sobrestar. Sim. Não, você vai pedir vista? Vista concedida. Então, nós vamos agora ao próximo projeto. O projeto de lei número 033, de 2020, CEP Executivo, autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional para fins que menciona. Lembrando que esse projeto de lei complementar 006 de 2020, ele tem prazo para ser votado. E sem que ele seja votado, o projeto anterior, envolvendo também os servidores públicos, ele não poderá ser sancionado antes que esse projeto 006 seja aprovado pela Câmara Municipal. Então, só para alertar a todos. Projeto de lei 033 do Poder Executivo, do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional para fins que menciona. Vou colocar em votação. Esse projeto cabe o regime... Não tem, sim. Solicita a leitura, É presidente. 33. 33 só tem da O Coronel Clarel, Cristiano, por gentileza, fazer a leitura aqui para a gente. Esse que você está falando, senhor presidente, é o 32. Do 1 milhão para Santa Casa, 1 milhão para as Não, é o 33. O 33 é que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional para fins que menciona. Esse projeto é o seguinte, já tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria que os membros dos serviços públicos municipais e Comissão de Finanças e Orçamento dessem o parecer verbal e, posteriormente, o assessor jurídico vai fazer a redação para que Vossa Excelência possa assinar. Então, Comissão de Constituição e Justiça aprova o parecer da Comissão de Serviços Públicos, aprova o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado. Comissão de Finanças e Orçamento aprova também o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ok? Beleza? Aprovado. Então, por gentileza, senhor assessor jurídico, faremos posteriormente o parecer por escrito para que os membros possam assinar. Quem que vai fazer a leitura aqui? Coronel? Peraí, o líder faz aqui.
Senhor presidente, Lavras, 13 de julho de 2020. Promovemos a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial para os fins que menciona. A abertura de crédito adicional especial, que ora promovemos para o exercício de 2020, objetiva subsidiar a demanda da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, que pretende realizar a construção de uma quadra esportiva no bairro Judite Cândido. A finalidade da propositura, então, consiste meramente em autorizar a abertura de crédito que deverá ser destinada à referida despesa, para a qual não há dotação orçamentária específica no orçamento de 2020, qual seja 02160127.8120004.1087, construção de estruturas esportivas. Vale ressaltar também que a possibilidade de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais especiais, mediante a indicação de recursos disponíveis, enquanto amparo legal na Lei número 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 42 da Lei 4.320/1964. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43 da Lei nº 4.320/1964. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera os recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Ante o exposto, sendo essa a justificativa que anexamos ao presente projeto de lei, solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação em regime de urgência, reafirmando nesta oportunidade o processo de estima e apreço José Xerém, prefeito municipal. Eu vou pedir regime simplificado para a matéria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, Pois não. eu gostaria de falar antes da votação. Pois não, pode falar. Boa noite, presidente, vocês no plenário, demais vereadores. Sou totalmente favorável à quadra lá no Judite, mas também sou totalmente favorável ao PSF, uma creche. Por que não abre o crédito também junto? Tem que ser só para a quadra. Tem que ter a quadra, tem que ter um PSF e tem que ter uma creche. Aí sim, está fazendo a coisa bonita. Não adianta para a quadra, é importante pessoal aí do Judite, o Lila é favorável à quadra, mas também sou favorável a uma creche, um PSF, uma pracinha e tudo mais. Então, senhor presidente, estou de acordo. Meu voto é favorável. Sim, acho que todos nós somos favoráveis. Agora, nós temos que, de alguma forma ou de outra, conseguir os recursos financeiros para que o prefeito possa fazer essas obras, como creche, como escolas municipais, postos de saúde, porque é muito fácil o vereador vir aqui e pedir. Né, vereador? Pedir qualquer um pede. Mas a autoria de abertura de crédito consegue. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir com os deputados, com os senadores, os recursos financeiros para que a gente possa ajudar o prefeito na governabilidade. Então, essa é a minha sugestão. Você está de acordo com a creche e com o PSF também, né? Desde que nós consigamos recursos junto a deputados estaduais, federais, e senadores e presidente da República. Porque também fazer o PSF, ficar igual lá da Nova Lavras, que tem um menino, um adolescente, que está precisando de pomada, precisando de gásinho, ninguém arruma, PSF, não adianta nada também não, né? Tem que fazer o PSF e dar trabalho para a turma. As enfermeiras são boas, então tem que dar materiais para trabalhar. Vamos conseguir recurso, aí fica bonito. Então, Boa vamos noite. votar o projeto de lei número 033 de 2020, do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional para fins que menciona e dar outras providências. O vereador Enio quer tocar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou totalmente a favor da creche do Judite Cândido. Agora, foi dado o pontapé inicial. Quem sabe o próprio prefeito pode fazer um PSF naquela área. Porque a creche tinha que fazer quando foi construído a creche. Agora, tem certeza que ele vai lutar para fazer também um PSF naquele local? Não, ele vai fazer sim. Inclusive, deveria ter sido feito, como Vossa Excelência disse, quando foi construído o conjunto habitacional. Justamente. Infelizmente, não foi construído, não sei por que motivo, mas com a palavra o vereador João Paulo.
é salutar. Eu gostaria de cumprimentar aqui a nossa querida secretária municipal de educação, Cláudia, a professora Beth também, que exerce um cargo comissionado na Secretaria Municipal de Educação. Não sei qual é, Beth, por isso que eu direcionei aqui. Mas que vem fazendo um brilhante trabalho no nosso município. Eu estive visitando, vereador Enio. É fato que nós estamos falando aqui dos 500 mil de crédito a ser aberto. Não se sabe se haverá a obra e se haverá a possibilidade de fazê-la nesta gestão. Se houver, é óbvio que o prefeito vai fazer. O presidente, quando fala que a gente deve buscar, ele está corretíssimo. Devemos buscar recursos, sim. Mas eu estive visitando, sabe, o vereador Lindomar, o vereador Cristiane Costa, todas as escolas municipais agora, na entrega do cartão Bolsa Merenda, eu tive a oportunidade de conversar outras coisas. A creche construída lá no alto, no Caminho das Águas, atrás da escola Zé Luiz Mesquita, e aquela creche mais no meio, subindo o morro, subindo a avenida principal, quando se vai para a Coab. Quando se construiu a nova creche, nós participamos da inauguração. Eu estive lá, o presidente Possato, o vereador Mestre Grilo, estou recordado, estava lá também. Entregamos à população aquela creche, todas as demais, porque a Zona Norte ela compõe de 3 grandes creches agora. A creche no início da avenida principal, que tem o nome Lunks, né, professor Canísio. Depois, lá no meio, tem a outra creche que fez agora, como é que ela chama? Marília Amaral Lunks. Inclusive foi feita a reforma ali, presidente, de todo o interior, dando segurança para as nossas crianças. E agora entregou, o vereador Enio, essa terceira creche atrás da escola Zé Luiz Mesquita, que tem o nome da professora Simone. E aí eu conversando com as coordenadoras, elas me falaram, o vereador, aqui a nossa demanda agora caiu. A demanda de alunos para aquela creche Amaral Lunks caiu, porque as outras foram suprimindo. É evidente que é muito bem-vindo, ao lado do posto de saúde, um núcleo educacional e também um núcleo esportivo, né? Mas o que trata o assunto deste momento é o crédito suplementar apenas para a construção da quadra, se der para construir neste mandato. Sim, senhor, eu agradeço ao vereador João Paulo. Vamos colocar o projeto de lei, repito, número 033 de 2020, do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional para os fins que menciona. O projeto foi amplamente discutido. Vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam esse projeto em regime simplificado, permaneça como estão. O projeto foi aprovado. E vai para a sanção do prefeito doutor José Xerém. A Cristiane Costa, ela solicitou a retirada de vistas devido à urgência do projeto? Então, diante da sua colocação, e tirei essa dúvida aqui com o assessor jurídico da Câmara, do projeto já votado nessa casa, está dependendo desse para ser sancionado, que na verdade não é dependendo. Como o doutor Paulo, até se puder explicar, para ficar mais claro também para todo mundo. Sim, o 28, que mexeu na alíquota, ele também tratou de alguns dispositivos que estão sendo restabelecidos por ocasião do projeto 6. O 28, como nós sabemos, foi amplamente discutido, ele é alteração de alíquota e o prazo limite para sanção é 31, por N motivos, né? 31 de julho. E é incompatível que haja a sanção do 28 sem aprovação e sanção do projeto de lei complementar 6, já que existem dispositivos que são complementares. Certo. Então é nesse sentido a urgência, senhor presidente. Então, aí vou fazer a retirada de vistas em função disso, para a gente votar ainda hoje, e vou pedir ao doutor Alessandro e os demais vereadores da gente conversar com o chefe do Executivo, com o doutor José Xerém, a possibilidade de depois, posteriormente, ele mandar uma alteração dessa lei no que trata dos 20 dias de paternidade, para que a gente fique tanto, né, com os regimes de contratação, tanto da CLT como servidor público federal, e do município também com os 20 dias, com os direitos de 20 dias de paternidade. Então, eu gostaria de que todos se empenhassem, né, na gente levar essa demanda para o prefeito, que ele pode depois, posteriormente, encaminhar para a Câmara, separado isso para a gente poder votar. Cristiane, você me dá uma palavra? Sim. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência retira a vista, eu coloco. Eu peço vista, senhor presidente. Pronto, depois o prefeito faz o que ele quiser. Está pronto, está pedido de vista.
Então vamos ao projeto de lei número 032, 2020, o chefe do executivo que autoriza... Senhor presidente, em relação ao projeto 032, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Primeiro que em relação ao projeto 031, exatamente adiamento da dívida do Lavrasprev, que isso aí foi vislumbrado pelo governo federal em março, e já no sentido de diminuir o fluxo de caixa negativo das prefeituras, isso tem o aval federal. E realmente isso foi em março, nós estamos em julho, até hoje o prefeito não necessitou em nenhum momento de utilizar esse argumento, vamos dizer, esse que ele poderia ter utilizado antes, porque ele vem conduzindo muito bem. A gente sempre ouve em verbas relativas à pandemia, verba de governo sempre, ela não vem naquele montante, naquele momento que a gente espera, todos nós sabemos, ela chega, mas de uma maneira meio que 100% naquele momento que eles dizem. E o projeto 031, ele via o adiamento das dívidas exatamente no sentido de que é um dinheiro que mensalmente sai da prefeitura e ele tem esse dinheiro. Isso faria e faz falta. Ele tem agora, e vislumbra agora a necessidade de utilizar a mão desse, vamos dizer assim, disso que o governo federal deixou. Então, ele tem que fazer um reestudo, que seriam quase 2 milhões ou mais de 2 milhões nesse momento para os hospitais, mas, infelizmente, sem votar o 031, eu vou pedir o sobrestamento do 033. Eu compreendo o líder do prefeito, porque nós estamos aqui, inclusive tem representantes do Lavrasprev, tem da Secretaria de Educação da nossa cidade municipal, representante do sindicato, e nós abrimos a participação dos senhores, das senhoras, exatamente para que a gente possa discutir o projeto. Eu acho que o pedido de vista, ele realmente traz um retrocesso muito grande para a municipalidade, em especial nesse caso, como disse o doutor Alessandro, na área de saúde, João Paulo. O prefeito, ele não está atrasado em nenhum centavo com o Lavrasprev. De março. Nós vimos prefeitos anteriores atrasando, não fazendo o repasse. Então, a intenção do prefeito, doutor José Xerém, é de prestigiar e valorizar o servidor municipal. Está aqui, acho que já foi embora, não sei, a Gislaine, eu conversei com ela anteriormente, o prefeito não deve nada, ao passo que tantos outros deviam, não pagavam e nada era cobrado. Então, essa condição que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sabiamente está permitindo, é que o prefeito tenha, nesse momento difícil, financeiro, onde a arrecadação está caindo em torno de 4 milhões de reais, é de fazer com que ele possa ter um fôlego maior e aproveitar esse motivo, essa condição, e ajudar, naturalmente, o Hospital Vaz Monteiro, a Santa Casa, que passam, nós sabemos, por momentos difíceis. Então, vereador Lila, quando Vossa Excelência pede vista nesse projeto, Vossa Excelência está trazendo um mal muito grande para a saúde pública dos nossos 2 hospitais. Mas, lamentavelmente, é um instrumento legal que o vereador tem de pedir vista, mas, repito, vai totalmente contrário àquilo que a saúde pública, que as pessoas desejam da Câmara Municipal. Eu encerro a reunião. Presidente, espera aí, deixa eu falar um negócio. Eu pedi vista, acabou, porque não, o prefeito deve desde 14 de março lá para as prévias. Não, eu não tô... Eu pedi vista, então ninguém com vai jogar relação... eu contra a torcida, não, que é bobagem. Aqui, ó, não tem onde está o relatório de impacto financeiro e social desse projeto? Não tem. Então está o pedido de vista e acabou. Vereador, não abre a palavra para mais ninguém, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Pronto. Não, eu estou falando aqui baseado nas palavras do líder do prefeito, não nas suas palavras. Não, ele tem ele que fala, ele é líder, já não é foi você pedido, não, já foi pedido vista. Já pediu vista, acabou. Eu vou encerrar a reunião. Pronto. E espero que dentro dos próximos dias nós podemos fazer uma novamente para tentar reaver a situação desgastante que aconteceu. E me mande o relatório do impacto financeiro e social desse projeto. Encerrada. Vista pedida, reunião encerrada.